Olá a todos, meu nome é Lincoln Roots de Souza, faço Sistemas de Informação na Faculdade de Apucarana e hoje eu vou ensinar a vocês a programar em Java. Vou mostrar sobre tudo, vou mostrar sobre as aplicações e com isso hoje iremos dar uma introdução sobre o que iremos estudar no nosso curso, tudo bem? O que a gente vai aprender no nosso curso em Java? A história do Java, aplicações do Java, o que é utilizado, quais locais utilizados, como, como o Java é possível aplicar em diversos locais. Nós também iremos aprender a programar em Java usando um editor de texto no terminal, quanto no Windows quanto para o Mac funcionam, quanto para o Linux. Iremos aprender também a programar em IDEs, comandos básicos do Java, orientação a objetos de Java também será abordada em nossa aula, tudo bem? Vai ser um compilado de várias aulas, vai ser um mini curso para ensinar para vocês, um básico, para vocês começarem a ter uma grande noção do que funciona a linguagem que é tão utilizada no nosso dia a dia. Bem? Então vamos lá. O que é um Java? O Java é uma linguagem de programação desenvolvida na década de 90 por uma empresa chamada Sun Microsystems. Ela foi comprada pela Oracle no ano de 2010. Porém, ela foi criada lá na década de 90. A linguagem foi chefiada por James Gosling. É uma linguagem de programação orientada a objetos, conhecida por ser uma linguagem simples e distribuída. Ela executa em massa em vários locais ao mesmo tempo. É uma arquitetura neutra, portátil, tem uma ótima performance e é uma linguagem segura e robusta. Também é possível utilizar em várias plataformas justamente graças ao uso da JVM, que é a Java Virtual Machine, que é uma aplicação dentro do Java, sendo possível realizar esse uso. O Java normalmente é sempre utilizado em smartphones, tablets, computadores, notebooks, relógios inteligentes, também temos carros, inclusive multimídia, entre muitas aplicações. Então o Java ele é bem importante nesse caso, tudo bem? Para executar o Java, nós precisamos da JVM, que é uma Java Virtual Machine, e nós também precisamos de uma API. A JVM é um programa que carrega e executa aplicativos Java, sendo que eles convertem bytecodes, que é códigos em bits, que é linguagem de máquina, e um código executável de máquina. E temos a API. A API é uma interface de programação de aplicações. Ou seja, é um software, uma função totalmente distinta, precisa de alguma aplicação interno dele, utiliza normalmente uma API. O Java ele executa essa aplicação dentro do software, fazendo com que seja possível realizar essas integrações, sendo meio que uma espécie de um contrato, tipo assim, eu posso usar uma aplicação de alguma coisa com outro software, tudo bem? E para isso, para a gente começar a entender uma breve noção do Java, nós precisamos inicialmente instalar uma JDK. O que seria uma JDK? Java Development Kit. Essa aplicação vocês podem baixar no site da Oracle, podem fazer o download por lá. Pode ser usado quanto para Linux, Windows, macOS. macOS também com a arquitetura Intel, tanto para arquitetura com os chipsets da Apple, sendo possível executar nas três plataformas sem nenhum problema, tudo bem? Para isso, nós iremos criar o primeiro programa. Não sei se vocês estão conseguindo prestar atenção no código, é meio confuso no início, mas vocês estão vendo o famoso Hello World, certo? Aí tem o código,
tem o método, tem a execução da linha para escrever Hello World. E com isso, a gente vai entender quais aplicações que são em cada linha de código e cada comando aqui. Bem, a class é a declaração da classe, Hello World é o nome, o código de dentro da classe é o método, ou seja, depois das chaves, tá? O public static é os modificadores e acesso do método, o void é o tipo de retorno, a main é o nome do retorno do método, e dentre muitas outras. Daí nós temos daí também o sistema println, que ele vai executar a linha. Conforme vai passando as nossas aulas, nós iremos explicar com mais calma, mais comandos, para fazer com que o código ele fique mais cheio de lógica, de execuções. Mas inicialmente eu vou explicar para vocês apenas como uma breve introdução ao Java, tudo bem? Validando também que o comando da string é em maiúsculo, tá? Se colocar em minúsculo pode ser que rode, mas essa execução não é segura, tá? O nome também Hello World também ficou em maiúsculo, assim como o comando da primeira linha do systemout.println. Pode executar em maiúsculo os outros nomes? Pode, mas não é garantia de que vai rodar o código, certo? Com isso, nós também vamos ver durante o nosso percurso que pode ocorrer alguns erros, tá? Conforme vocês vão fazendo os testes, vocês vão fazendo os códigos, vai ocorrer problemas de código, pode ocorrer problema de aplicação, pode ocorrer problema de software, dentre muitos e muitos outros problemas. Mas eu vou explicar para vocês os tipos de erros que nós temos. Temos erros de sintaxe. Os erros de sintaxe basicamente são erros do código. Às vezes algum erro com um ponto e vírgula, uma aspas faltando, alguma coisa. Esse tipo de erro, o código nem é executado pelo algum terminal IDE. Não é executado. Ele já vai localizar o erro e muitas IDEs, principalmente as mais utilizadas no Java, já vou explicar também, eles acusam até a linha e o que pode mudar. Tá? Temos também erros de semântica. O que seria basicamente o erro de semântica? É como se você fazer o código, ele executar de acordo com todos os comandos, porque ele vai obedecer a ideia da sintaxe. Se a sintaxe está correta, ele vai executar. Mas o código vai ocorrer algum erro de lógica. Por exemplo, vou fazer uma calculadora, certo? Você vai pedir para o usuário digitar dois valores e ele vai falar para você o valor de uma adição. Só que o resultado final não vai ser uma adição. Pode ser uma subtração, uma divisão, ou pode dar algum número nulo, ou pode estar algum número de algum lixo de memória, mas o código executou. Isso é um erro de semântica. Aí teria que validar no código qual é o erro lógico para que execute normalmente, tudo bem? Temos também erros de tempo de execução. O que seria esse tipo de erro? Ele engloba os de cima, tá? Mas ele vai executar o código e durante a execução das linhas, ele vai ocorrer algum erro durante a execução. Aí ele ocorre na IDE algum erro, mesmo com o código executando lá no terminal, ou em algum compilador que foi executado junto com a IDE. Esse é um erro também bem comum, que também pode ser abordado durante, tudo bem? Com isso, conforme eu mencionei anteriormente, o Java ele é uma linguagem orientada a objetos, tudo bem? Também iremos explicar isso com mais clareza também conforme as aulas. Mas é um conceito que ele está relacionado com a ideia de classificar, organizar, abstrair coisas, ou seja, organizar uma aplicação para o mundo real,
como uma coleção de objetos que incorporam estruturas de um conjunto de operações que manipulam esses dados. Você pode você executa um código para que você consiga ver ele, não apenas fazer uma ideia lógica, tudo bem? Quais são as vantagens dele? O reuso do código. Você pode pegar o código e executar em outro local, em outra classe. Você pode também fazer com que ele execute no mundo real, tá? Para aplicativos, softwares também, programas e tudo mais. E facilita a manutenção do código, que é mais fácil, porque você consegue fazer uma coisa executando no mundo real e você pode ir ajustando via código. Tudo bem? Por isso, inicialmente, nós não vamos trabalhar ainda com orientação a objetos, apenas a parte lógica do código em Java, ok? E quais são os conceitos da orientação? As classes, que é uma descrição de um grupo de objetos com características, e é uma classe que define o comportamento através de métodos, no quais ele é capaz de manter através de seus atributos. É tipo um carro. Qual que é a ideia do carro? Você dirige para um determinado local. A ideia é a locomoção de uma pessoa. É isso que é o que faz com que um objeto que ocupa a memória e ele possui um estado modificável. Tem como você modificar também esse objeto. Tudo bem? Temos também um atributo, que é basicamente uma característica, no caso o carro. A locomoção de uma pessoa é um atributo, o objeto é o carro. Nós temos a habilidade do objeto, que é o método, ou seja, o carro ele corre, ele anda, ele vai mais rápido, vai mais devagar, ele tem um desempenho. Estou falando de carro porque é uma situação para vocês tentarem entender como funciona uma ideia de uma orientação. Nós temos também uma herança, que é a reutilização da estrutura e do comportamento de uma classe, ou seja, você pega uma classe e pode utilizar para uma determinada aplicação e ele vai executar. Tá? Tem o polimorfismo, também é um pouco diferente, mas também tem dentro da orientação objeto, que é pelo princípio pelo qual duas ou mais classes derivadas de uma mesma superclasse podem invocar métodos que têm a mesma identificação, mas com comportamentos diferentes. Ou seja, eu tenho duas classes com a ideia, com o princípio, mas que executam ideias diferentes. Cada um tem a sua especialização. Tudo bem? E temos o encapsulamento, que é tipo uma separação de aspectos internos e externos do objeto, que é um mecanismo utilizado para impedir o acesso direto ao estado de um objeto. Vamos falar um exemplo bem simples. Um telefone. O telefone ele tem o intuito da pessoa fazer ligação, receber, e com isso a pessoa não precisa entender qual é o circuito, o tipo de peça utilizada, qual foi o desenho, qual foi a arquitetura, quem projetou e afins. Só precisa saber, às vezes, fazer com que o telefone funcione, operar um produto. Então é esse que é o encapsulamento. Tem a ideia do telefone funcional para uma pessoa e tem o telefone na parte lógica, que é os circuitos, que é a parte analógica, que é as entradas, é os capacitores, é todo aquele processo dentro do telefone para executar uma ideia real. Tudo bem? Com isso, o Java agora a gente vai criar o nosso primeiro programa em Java, tudo bem? Para nós criarmos o primeiro programa em Java, eu não vou recomendar no momento nenhuma IDE e não vou recomendar nenhum software específico para executar o Java. Inicialmente, para mostrar para vocês, eu gostaria de mostrar um editor de texto para essa finalidade inicial,
tá? As próximas aulas iremos utilizar alguns softwares. Vou utilizar o Eclipse, pode utilizar também o NetBeans, tem o IntelliJ, tem diversas plataformas que podem auxiliá-los, tudo bem? Mas inicialmente eu vou utilizar o Sublime Text e vou executar o código via terminal, tá? Esse mesmo processo pode também ser executado em todos os sistemas operacionais. No meu caso, eu vou utilizar pelo macOS, certo? Então, para isso, vamos copiar esse mesmo código. Vou colocar aqui mesmo no Sublime Text, tá? Que vocês estão vendo embaixo. E temos o nosso terminal aqui, tá? No caso, eu vou salvar o arquivo e ele vai abrir a pastinha com o nome que eu criei aqui, chamado primeiro programa, onde vai ficar os nossos arquivos, tá? Por regra, eu vou colocar o mesmo nome da classe, tá? Que é o helloworld.java. Cliquei em salvar. No momento que eu cliquei em salvar, apareceu aqui do lado, vocês viram que ele vai aparecer aqui diferente do que estava antes, tá? Tem as cores, tem a forma, tem todos os argumentos separados para que execute o nosso código. Abrindo aqui no nosso Finder, você viu que está aqui o primeiro programa e aqui está o Hello World. Posso executar esse código? Pode. Vai executar? Vai. Mas não vai aparecer o comando Hello World. Ele vai aparecer um monte, mais um monte de códigos binários, porque esse código ele não está em linguagem Java para o computador, e sim está em linguagem de máquinas, ok? Então, para isso, nós precisamos fazer com que o terminal leia o código em Java. Como eu farei isso? No terminal você coloca o comando cd, coloca o caminho da pasta, não do arquivo, executa, certo? Agora, você vai executar o comando javac, você vai colocar o nome do arquivo e vai colocar a extensão Java. Vocês repararam aqui que ele atualizou a pasta e colocou um arquivo classe? Certo? Agora nós iremos executar o nosso código Java, sem precisar do C, Hello World. Vocês viram que apareceram Hello World? Certo. Agora, vamos para o segundo exercício. Vamos pegar o mesmo código e vamos alterar para o nome de argumentos. Eu vou pedir para ele passar algum argumento via terminal. É possível também. Vamos colocar, ao invés de Hello World, vamos colocar, por exemplo, você digitou, você escreveu. Você escreveu, para ser mais preciso, tá? Vamos fazer o mesmo procedimento de antes de salvar o arquivo argumentos.java. Cliquei em salvar, apareceu aqui para mim ao lado, abri aqui no Finder, apareceu argumentos. Agora eu vou fazer o mesmo processo, só que agora não precisamos mais executar o cd. Por quê? Porque aqui em cima ele não tinha executado a pasta. Aqui embaixo ele já está como pasta com o nome primeiro programa. Então apenas executando o javac. Colocando o javac argumentos.java, ele vai criar novamente um arquivo argumentos.java. Ok? Agora, para executar esse código, não será o mesmo procedimento que o de cima. Se nós executarmos da mesma forma, ele vai dar erro. Por quê? Porque ele está esperando algum argumento, tá? Então, nós temos que executar argumentos. Aí o que você digitar, coloca, por exemplo, o seu nome para um teste.
você escreveu Lincoln. Igual aqui que está escrito em cima. Ok? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um teste para mostrar para vocês. E o que vai acontecer também vocês agora vão entender. E se eu colocar Lincoln, espaço, vamos puxar aqui para o lado para ficar mais legível. Rutes de Souza. Ele só vai ler o primeiro comando. Como que eu faço para que ele execute tudo? Você coloca a mesma coisa, mas entre aspas duplas. Se a gente colocar aqui Lincoln Rutes de Souza, ele vai executar com os espaços. Ok? Esse comandinho aqui ele é bem prático para algumas situações, tá? Essa ideia agora é apenas inicial para vocês terem uma ideia de que é sim possível realizar execuções de códigos em Java no terminal de texto e no editor de texto, ok? É isso então, muito obrigado e nas próximas aulas a gente iremos abordar o uso da plataforma do Eclipse, que é essa mesma aqui embaixo, ok? Muito obrigado, tchau, tchau.